Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula daqui do nosso módulo de lógica proposicional, beleza? Lembrando, turma, essa parte aqui de lógica proposicional, enquanto teoria é muito tranquilo, tá? O que você vai ter um pouco assim de dificuldade, entre aspas, é a prática. Porque, na verdade, o que você precisa identificar a partir de agora é a construção de uma tautologia, uma contradição e uma contingência, tá? Então, assim, turma, ó, segue lá no Instagram, arroba professor Ian Ribeiro. Beleza? Turma, o que que acontece, ó? Toda vez que você pegar um conceito em alguma questão, seja ela o que for, e ela cite isso daqui, ó, tautologia, tá? Turma, tautologia é a mesma coisa que uma redundância. Então, existem algumas questões de lógica proposicional que trabalham a tautologia por meio de texto, de frase. E aí você precisa enxergar uma redundância, certo? A partir do momento em que você traz para a lógica proposicional no formato verdadeiro ou falso, simbologia, o que você precisa enxergar é uma proposição composta cuja tabela verdade é toda verdadeira. Beleza? Proposição composta cuja tabela verdade é toda verdadeira. Por exemplo, turma, olha que interessante. Eu coloco assim, ó, estudo, e eu vou colocar o meu não P como não estudo. Quer ver como é que você gera uma redundância? Aí você vai gerar assim, ó, estudo ou não estudo. Ponto. Uma vez que você utilizou o ou como conectivo que conecta essas duas proposições, isso aqui vai ser sempre verdadeiro. Independente se estudo é verdadeiro ou falso e não estudo é falso ou verdadeiro, você sempre vai ter uma verdade no ou. E aí você pode entender como uma tabela verdade apenas de uma proposição. P ou é verdadeiro ou é falso. Isso aqui, turma, ó, uma linha, duas linhas no caso, para esse tipo de situação, cai muito no INSS, tá? A última prova que teve, caiu. E aí você pode colocar também como não P, F, V. Se eu chego aqui para você e falo assim, ó, fulano, P, disjunção não P. Basta você ter uma verdade, ó. E aí você gera uma proposição composta toda verdadeira. E essa proposição composta sendo toda verdadeira, ela automaticamente é uma tautologia. Tranquilo? É isso aí que você vai ter que anotar, tá? Tautologia, tudo verdadeiro. Segundo conceito que você precisa carregar, 2, é chamado, turminha, de contradição. Beleza? É chamado de contradição. Turma, no caso da contradição, é a negação. Você pode encarar algumas situações assim em questão. É uma negação de uma tautologia. E aí você vai me perguntar assim, Ian, negação de uma tautologia? Então, se eu nego algo que é uma tautologia, eu tenho somente valor falso. E de fato isso vai ocorrer, tá? Se eu chego aqui para você e coloco a mesma proposição, estudo
não P, eu coloco como não estudo. Só que o meu objetivo agora é colocar P e não P por meio, por exemplo, de uma conjunção. Se você chega por meio de uma conjunção, você vai encarar qual frase? Estudo e não estudo. Ô, turma, faz sentido? Não. Entra em contradição. Estudo e não estudo. Como que isso aqui vai ser verdadeiro? Não tem como. Então, é um clássico exemplo que você sempre vai ter um valor falso. Só que esse valor falso, ele é visto aonde? Na tabela verdade. Por exemplo, se eu, de novo, construo uma tabela verdade de uma única proposição, eu tenho 2 elevado a n, duas linhas. V, F. Não P é F, V. Só que o que a gente está trabalhando é P e não P. Turma, lembra que na conjunção basta ter uma informação falsa para que tudo seja falso? Então, automaticamente, isso daqui gera o quê? Gera uma contradição. Tranquilo? Então, sempre que você visualizar contradição, você vai chegar nisso aqui, ó. É uma proposição composta, onde ela é toda falsa. Então, é tudo F. Beleza? Caso você queira registrar, você vai chegar aqui e colocar, ó, proposição composta cuja tabela verdade é toda falsa. Ponto. Beleza? O último conceito que a gente trabalha, e ele não cai tanto em prova como classificação, é o que a gente chama de contingência. Turma, a ideia de contingência é você ter o quê? Valores alternados. Valores alternados. Tanto faz se você tem VF, FV ou 3V e um F, não tem problema, tá? O que você não vai visualizar assim, Ian, é duas verdadeiras e duas falsas. Não. Basta ter a alternância. Automaticamente você cai numa contingência. Então, se eu chego para você, por exemplo, e coloco isso aqui, ó, a gente vai chegar, vamos pegar esse mesmo exemplo que a gente estava fazendo, para você perceber que uma mesma gera isso aqui tudo, dependendo do conectivo. Estudo não estudo. Ponto. Só que eu quero juntar isso daqui agora em uma condicional. Vai ficar como? Por exemplo, se estudo, então não estudo. Só que entenda, turma, ó, estudo é o meu P, não estudo é o meu Q. Beleza? Constrói a tabela verdade de uma única proposição, duas linhas, verdadeiro, falso, não P, falso, verdadeiro. Se você chega aqui, ó, e coloca condicional, lembra que você vai encarar qual situação? Vera, Fischer. Ah, então, olha, aqui dá falsa. Vera Fischer falsa, VFF. Só que quando você vai para a parte de baixo, já não é o Vera Fischer. Então, você tem um valor verdadeiro, tá? Percebe que
mudei o conectivo, eu mudei a minha proposição composta como resultado final. E aí, nesse caso aqui, turma, é chamado de contingência. Beleza? Que é exatamente valores alternados. Ponto. Tranquilo? Você tem essas 3 classificações. Lembrando que a dificuldade que você vai sentir é na construção da questão, porque você tem uma tabela verdade muito maior, então o resultado final é que ele deve ser visto. Mas sempre que você precisar classificar, é você lembrar, tautologia, toda verdade. Contradição é tudo falso. Contingência, sempre alternado, tá? Você tem essas 3 classificações e coloca uma observação aí. Show de bola? Segue lá no Instagram, @professorianribeiro. Próximo vídeo a gente trabalha as questões que você de fato precisa visualizar. Beleza? Fiquem com Deus e fui!